Aqui estou diante de ti para te dizer, Senhor, aqui estou diante de ti para te dizer, Senhor, maravilhoso és, digno tu és, soberano és, para sempre Deus. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és, para sempre Deus. Aqui estou diante de ti para te dizer, Senhor, aqui estou diante de ti para te dizer, Senhor, maravilhoso és, digno tu és, soberano és, para sempre Deus. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és, para sempre Deus. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, queremos te louvar e te bendizer nessa quinta-feira, nesse tempo de quaresma, na nossa oração da manhã. Te louvar pela tua presença, te louvar e te agradecer por estarmos colocando o nosso coração mais uma vez na tua presença, a nossa vida em tua presença. O estar em tua presença é um privilégio para nós. Porque o Senhor nos dá o sentido da vida. O Senhor nos dá o sentido da nossa fé. O Senhor nos dá o sentido daquilo que possuímos hoje. A nossa família, o teu amor misericordioso, a tua destra poderosa, as tuas palavras, as tuas promessas, os projetos que o Senhor tem para nós. Queremos te louvar, Jesus, hoje, pelo teu amor incondicional por cada um de nós. Por ser essa luz em nosso coração, que nos levanta, que nos dá coragem, que nos dá ousadia, que nos dá a esperança, que nos dá a certeza, da vitória todos os dias. Queremos te louvar, Senhor, nessa manhã e colocar as nossas intenções, Senhor. Colocar o nosso coração, colocar a nossa vida, colocar tudo o que nós estamos trazendo hoje. Todas as nossas necessidades. Porque o Senhor é o nosso ponto de partida. O Senhor é o nosso Rei, Senhor e Salvador. Já quero também desejar um bom dia a você, meu irmão, que está chegando nessa oração da manhã. Seja bem-vindo. Que o Senhor possa hoje chegar ao teu coração, chegar à tua vida, com tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida nessa manhã. Você já pode, já preparando a tua palavra aí, já vou aqui também preparando a minha. Vai já compartilhando essa live, vai compartilhando esse link para que outras pessoas possam chegar agora, adorar a Jesus, cantar. A palavra que nós vamos meditar é Lucas 16, a partir do versículo 19. E já vai preparando aí, enquanto você vai encontrando a palavra, Lucas 16, versículo 19, vai cantando para Jesus, vai adorando ao nosso Deus,
vai colocando na presença dele aquilo que hoje você precisa, mas declarando que ele é o teu Deus. Canta mais uma vez, maravilhoso. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és, para sempre Deus. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és, para sempre Deus. E canta, nós viemos te adorar. Nós viemos te adorar e contemplar tua glória. Nós viemos, Senhor, nós viemos te adorar e contemplar tua glória. Viemos, Senhor, nós viemos te adorar e contemplar tua glória. Maravilhoso, maravilhoso és, digno tu és, soberano és, para sempre Deus. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és, para sempre Deus. Então, meu irmão, convido você a abrir a palavra de Deus em Lucas 16, versículo 19. E a palavra diz assim, né? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também ali um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, que foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes deis testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você tem a palavra aí, veja a palavra sinal de bênção, de graça sobre a tua vida. Nós estamos nessa caminhada já aqui há um bom tempo já da nossa quaresma. E quando nós passamos por essa passagem do rico e Lázaro, a gente vai ver aqui algumas diferenças. E a primeira delas é já olhar, achar que simplesmente é a questão financeira. Que o rico não entra
porque tem riquezas, porque tem bens, então, pela questão financeira, ele não entra. E o pobre, porque passa, né, todas as dificuldades, ele tem o direito e tudo mais. Na verdade, não é isso que o Senhor vem, de fato, colocar para nós hoje aqui. Mas ele vem colocar a indiferença que acontece dentro das realidades. A indiferença que pode acontecer tanto para o rico quanto para o pobre, na realidade do pobre. A gente vê aqui o rico Lázaro, e na palavra vai dizendo nos detalhes, que o Lázaro era um homem que estava ali próximo dele. Próximo no sentido de esperar as migalhas que ele dava, esperar ali as coisas que dava. Ele recebia as migalhas, vamos dizer, que era o que o pobre esperava naquela realidade dele. Mas o rico, quando dava aquilo, como uma esmola, não olhava aquilo de uma forma com compaixão, mas olhava como uma obrigação. Eu tenho que dar aqui porque tem uma imagem para as pessoas. Eu tenho uma imagem para as pessoas. E a gente trazendo hoje para o nosso dia, a realidade que o rico quer mostrar ali, que aquilo tudo que ele tinha na vida dele já era suficiente. E ele começou a olhar o que estava fora da vida dele ali sem essa diferença, sem essa compaixão. E trazendo para os dias de hoje, nós não precisamos de muito dinheiro para gerar uma indiferença em nós. Nós vivemos hoje numa sociedade que cultiva muito a morte. Você abre a televisão, é sofrimento, é acidente e tudo mais. E o que as pessoas hoje normalizam? A morte. Às vezes você passa, né, eu já passei várias vezes, mas acredito também que você já tenha vivido essa experiência de estar na estrada passando por um acidente e a pessoa fala assim, tem 2 pessoas mortas lá. Ou quando você viu alguma coisa na televisão mesmo, passou, aquele lugar lá morreu 5 pessoas. Ou seja, a vida de uma pessoa começou a ser algo descartável, ou seja, normalizar. E esse normalizar hoje é perigoso porque nós estamos vivendo num sistema, numa situação, numa sociedade que relativiza tudo. E está relativizando a vida. Se está relativizando a vida, que dirá a família? Que dirá o trabalho? Que dirá as suas lutas emocionais? Que para você há uma dificuldade muito grande, às vezes, de se relacionar com alguém, para a pessoa falar, mas isso não é de nada. Você está dando muita carga para isso, não tem necessidade disso. E a pessoa começa a ver com indiferença. Uma indiferença que beira o lado de não ver o outro. E você não ver o outro é não olhar o outro. Não olhar o outro, daqui a pouco você está pisando no outro. Daqui a pouco para conseguir algo, ao conseguir um cargo, você só tem esse caminho. Ou seja, nós vamos vivendo isso intensamente. E aí vem um detalhe importante. Que aquilo que nós plantamos aqui é o que nós vamos colher para o reino dos céus. E aquele homem que era rico, os prazeres que ele tinha, as coisas que ele estava vivendo, estava tirando ele totalmente da rota dele. Talvez dentro do seu casamento, o brilho não tem mais no teu casamento por causa disso. Já gerou a indiferença das discussões. Ou você que convive com alguém, você que é viúva também, convive ali com uma outra pessoa da sua família, ou mora junto. Às vezes aquela pessoa tem uma dificuldade, mas você já olhou aquilo de uma forma diferente. E não tem compaixão pelo outro. E é isso que a palavra está querendo trazer para nós aqui. A compaixão, olhar para o outro. Porque Jesus está no outro. E aí depois, quando morre, o que acontece? Aí vem o questionamento, mas poxa, ele fala, não, avisa lá para os meus outros irmãos, porque viu ali aquilo que ele plantou onde ele foi, e aqui ainda, né, Jesus não tinha realizado a vitória sobre a cruz, então você vê aqui que a palavra vai dizer que todos que morreram foram por seio de Abraão, porque ainda Jesus estava para morrer, enfim, e as pessoas irem, vamos dizer, né, tipo, o reino dos céus diretamente. Mas já tinha essa divisão, e a palavra vai dizendo ali que há uma diferença sobre isso. E aí pedindo ali para que pudesse curar, para que pudesse fazer um milagre, e aí ele fala uma coisa importante, que Lázaro vai para o seio de Abraão. E Abraão
era um homem o quê? Foi um homem que teve muitas posses, gente. Era um homem rico, foi um homem nômade, mas era um homem muito rico. E o que ele teve que fazer para ouvir a voz de Deus? Abrir mão de tudo. Ou seja, ele tinha os bens, ele tinha tudo, né? Naquele período, às vezes não para ver isso, mas Abraão, quando sai para ir para outra terra, ele vai levando um acampamento, vai levando bichos, vai levando mantimentos, vai levando tudo para poder ir para as outras terras, onde Deus tinha colocado para ele. Mas Abraão, ele foi sempre um homem o quê? É o pai da fé por isso, porque ele foi um homem que abriu mão disso tudo. E ele fala o que, Abraão? Eles têm Moisés, os profetas. Ou seja, Moisés é o quê? A lei. O mandamento. Seguir os mandamentos. Então, nesse período que nós estamos vivendo já à beira já praticamente na metade, né, ou beirando já próximo disso da nossa quaresma, o nosso coração ele precisa olhar com compaixão aquilo que nós estamos vivendo dentro de casa. Às vezes a mudança vai acontecer no outro a partir de nós também. O nosso olhar de acolher o outro. O testemunho é isso. O testemunho de Lázaro ali foi esse. Lázaro também poderia estar na palavra aqui, olha, e ele xingou, e ele reclamou da vida. Lázaro não reclamou. A gente também tem outro olhar, que em pessoas que às vezes acontece isso, você vai dar alguma coisa para uma pessoa na rua e você vê que aquela pessoa falou que estava ali com uma doença, podia levantar e a pessoa saiu levantando depois que recebeu aquele valor que você deu, alguma coisa de ajuda. Você fez a sua parte. Aquela pessoa, ela depois vai prestar, óbvio, as contas daquela atitude que ela tomou ali. E vai ter a vida toda para poder viver essa misericórdia. Ou você não lembra daquela passagem que Jesus curou lá 10 leprosos e quantos voltou para poder agradecer a ele? E os outros? Os outros estavam interessados na cura. E ponto. A pergunta que Jesus faz hoje para você é: qual é o interesse hoje de você estar com Jesus? Não pode ser só o interesse da cura. Não pode ser só o interesse da libertação. Porque isso é muito pouco, porque hoje nós estamos vivendo uma necessidade, amanhã a gente está vivendo outra. E aí, você já recebeu aquilo que você queria nessa terra? E não é dessa forma que a gente vai caminhar com Jesus. A forma de dar os passos com Jesus é aonde eu tenho vivido no conforto que me impede de enxergar. Essa é a pergunta que a gente tem que estar olhando para Jesus. Às vezes você está vivendo com uma pessoa dentro de casa, enferma, e aquilo ali já virou comum para você, você já não está aguentando mais, já brigou com a pessoa e esquece de ter compaixão com aquela pessoa ali. E esquece de colocar Jesus naquela situação ali, entende? Você vai estar vivendo talvez um sofrimento ali contínuo com a pessoa que está ali acamada, mas quando você coloca Jesus, você vai vendo os milagres. Quando você coloca Jesus, você vai vendo os sinais. Quando você coloca Jesus, você vai vendo os milagres acontecendo. Quando você vai vendo Jesus na vida daquele seu filho que está fora da graça de Deus, longe, perdido, ou aquela pessoa que está desempregada, que perdeu o sentido da vida, quando você coloca Jesus, você vai dando sentido para ela. E Deus vai dando os sinais. Por isso hoje a palavra vem trazer para nós esse enxergar de Lázaro. Lázaro soube lidar com as enfermidades. Lázaro soube lidar com o viver com as migalhas. E nas migalhas Deus agiu na vida dele. Também não há problema nenhum, meu irmão, você ser bem sucedido, não. Mas você pode ser bem sucedido com o olhar de Lázaro. Você pode ser um Lázaro com o olhar do rico. E é isso hoje que o Senhor quer que a gente tenha no nosso coração. Que nosso coração não pode se fechar para a autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Quando vivemos e flertamos com isso, o nosso coração se fecha e não vemos a graça de Deus acontecer. Começamos a dar a abertura para a intriga, para a fofoca, para a difamação, para as contendas. E as famílias vão brigando,
E você dentro do seu trabalho vai vivendo isso. Fofocas, intrigas, contendas, discussões. Você não consegue crescer no seu trabalho. Começam a vir as enfermidades, você não consegue dar conta. Tem que fazer exame, tem que fazer uma série de coisas. E corre, e o remédio não funciona. E começa a acumular tudo na sua vida. Porque o seu coração, o meu coração, nós estamos vivendo uma autossuficiência. E eu convido você agora a olhar para Jesus e entregar isso para Ele. Entregar porque o nosso coração hoje precisa ser curado. Curado dessa autossuficiência. Curado hoje de todas essas palavras que deixamos entrar no nosso coração. Qual é a área do teu coração hoje que Jesus precisa entrar? Qual é a área hoje do teu coração que Jesus precisa desarmar? Porque o teu coração hoje está vivendo dessa forma, armado, no orgulho, na sua segurança, no seu entendimento, naquilo que você sustenta dentro de casa. Não pode ser assim, meu irmão. Você precisa ter o olhar de compaixão, ter o olhar do bom samaritano. Você precisa ter o olhar misericordioso de Jesus. Quando levantou aquela mulher que ia ser apedrejada, você precisa ter o olhar de Jesus quando aquela mulher no fluxo de sangue, no meio daquela multidão toda, teve a coragem de encostar em Jesus e olhar com compaixão com aquela mulher. Quando você olha assim, você começa a ver que muitas coisas que estavam sobre a sua vida estão sobre pedestais que precisam ser desarmados. Por isso, abre o seu coração hoje para o perdão. Reconheça aquilo que você não consegue olhar dentro da tua casa, ter esse olhar pelo outro. E peça essa cura ao Senhor. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor, no meu coração. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quando amanhecer, o teu coração precisa despertar. Precisa despertar como Lázaro. Precisa despertar como o rico também. Aquele que tem muitos bens, que tem muitos dons. Você é uma pessoa que tem muitos dons. E aonde você está despejando isso? Aonde você está colocando a sua força, a tua fé nisso? Recebe Jesus, esses corações chegaram aqui hoje trazendo esses questionamentos, trazendo as dores da decepção, as dores das perdas, as dores da humilhação. Coloco hoje, Senhor Jesus, diante de Ti, esses corações que hoje
precisam ser curados. Porque você colocou muita expectativa no seu trabalho, nas pessoas. Recebe, Senhor Jesus, o meu coração que muitas das vezes se fechou, Senhor. Se fechou no egoísmo, se fechou somente nas minhas vontades. Eu não consegui perdoar o meu irmão, eu não consegui perdoar a minha esposa, eu não consegui perdoar uma pessoa querida da minha família. Recebe hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós. Vem iluminar as áreas da minha vida que estão nas trevas, em que eu vivo essa indiferença e que vem deixando o meu coração cego. Que vem deixando, Senhor Jesus, o meu coração sem rumo. Converte hoje o meu coração, Jesus. Converte hoje a minha casa, converte hoje o meu trabalho, converte hoje os meus projetos. E não permita, Jesus, que eu me sacie daquilo que o mundo me dá, mas aquilo que o Senhor me dá. Eu solte a sua voz na língua dos anjos e vai deixando o Espírito Santo orar em você, para que venha quebrando isso no teu coração e retirando tudo aquilo que você precisa ser liberto, tudo aquilo que você precisa hoje que seja desfeito da sua vida, todas as enfermidades que chegaram, todas as tribulações. Quebra hoje, Senhor. Quebra hoje toda a contaminação. Quebra hoje tudo aquilo que não vem de Ti. Quebra hoje, Senhor, toda a depressão, toda a ansiedade. Quebra hoje, Jesus, todo sentimento de fracasso, toda a apatia, todo o medo, todo o desespero. Vai trazendo esse fogo, Senhor, a esses corações que estão em casa agora. Vai tocando, Jesus, em cada coração que apresenta hoje as suas enfermidades. Essa enfermidade do coração, essa enfermidade hoje, Senhor, no estômago, essa enfermidade hoje, Senhor, nos ossos, essa enfermidade hoje no sangue, Jesus. Essa enxaqueca, Senhor, que vem trazendo. Toca, Senhor Jesus, nessa pessoa que vem trazendo hoje doenças, Senhor, incuráveis. Liberta hoje, Senhor, se for, Jesus, por essa dureza do coração, que seja quebrado hoje em nome de Jesus. Pessoas que estão trazendo aqui problemas de relacionamento afetivos, que não conseguem um relacionamento, Senhor, porque estão presos ao passado. Liberta hoje, Jesus. Liberta hoje, Jesus, essa pessoa que estava numa empresa, que foi demitida, estava há 10 anos, e que hoje vive uma dureza na sua vida profissional, sem direção. Liberta hoje, Jesus. Liberta hoje essa pessoa que está acamada com essa enfermidade. Cremos no poder do Teu Espírito Santo. Cremos no poder do sangue de Jesus. Traga hoje, Senhor, essa libertação. Liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, cura-me, cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus,
Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu toque, pela tua cura em cada coração aqui. E que a partir de hoje, esse olhar é um olhar que tem a luz que liberta das trevas. Glórias e louvores a ti, Senhor. Meu irmão, minha irmã, já estamos encerrando a nossa adoração e vai agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que você vivenciou aqui nesta adoração. Por toda a cura, por toda a libertação e por esse coração que hoje sai dessa indiferença e vive essa luz que nos liberta. Acompanhe nossas transmissões, a nossa oração da manhã que acontece de toda segunda até sexta, aos sábados. Nosso grupo de oração hoje teremos às 18h30 e logo após a oração individual. Não deixe de se abastecer e de compartilhar essa graça que você experimentou aqui nesta manhã. Amém? Deus abençoe. Uma semana abençoada e uma quinta-feira de adoração abençoada para você, meu irmão. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém. Eu posso ir muito além de onde estou, ou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Pois confio no Senhor. Pois confio no Senhor.